Bom dia, bom dia. Bom, gente, a gente vai começar essa aula de hoje lembrando do nosso colega que faleceu essa semana, o Gabriel, que não era do nosso semestre, né, do nosso semestre de turma, mas é um aluno do Departamento de História, da Unifesp, né, e é um colega nosso, né, que a gente não teve a oportunidade de ter aquele convívio, aquela proximidade por conta da pandemia, e a gente fica sabendo do falecimento dele, infelizmente também, né, dada todas as situações, pela família, pelo celular do próprio estudante, né, que avisa a família, avisa a todos, né, do falecimento dele. Então, queria que a gente, eu sei que é simbólico, mas eu vou contar aqui que a gente fizesse 1 minuto de silêncio pela memória do Gabriel, deixando claro para ele que a passagem dele com a gente importou muito e que a vida dele, a vida imortal dele, importa para sempre. Obrigada, gente, por esse minuto de silêncio, né, pela memória do nosso colega. Bom, nosso tema de hoje é fazer um percurso, uma discussão sobre a compreensão da religião e da diversidade religiosa na experiência africana e na experiência africana em relação com a Europa, em relação com os demais continentes, né? A partir, sobretudo, da construção dos impérios coloniais na África. Então, essa minha aula ela tem como um marco temporal, se vocês quiserem anotar, a gente está começando mais ou menos em torno de 1860, e essa minha aula vai mais ou menos em torno até de 1970. Então, mais ou menos 90 anos dessa história contemporânea, da experiência das religiosidades, da experiência do encontro das religiões e do quanto que isso é importante para a história da África, para a história da Ásia, e para a compreensão da religiosidade no mundo contemporâneo. Tá bom, pessoal? Então, vocês já anotaram? Outra coisa, vale como era na época que a gente estava só online. Levanta a mãozinha para dúvida, abre o microfone e fala à vontade, tá, pessoal? Porque aí a gente vai tirando dúvidas na medida em que não há um único texto de síntese para tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Eu escrevi muito isso para século XIX. Para século XX, eu fiz um verbete há 10 anos atrás. Priscila! Eu fiz um verbete há 10 anos atrás para uma revista chamada Projeto História, que era uma revista de divulgação científica para o ensino médio. Pri, bom dia, lindíssima! Então, a gente vai fazer uma apreciação do que vem sendo o meu campo de pesquisa, e mais ou menos a nossa baliza histórica é em torno de 1860 até 1970. São mais ou menos esses 90 anos da nossa contemporaneidade, né, que a gente vai estar aqui construindo uma reflexão. Claro que essa reflexão, dependendo da região da África, dependendo do contexto, ela é bem diferente. Então, eu vou dizer para vocês que eu vou fazer uma avaliação geral, mas eu trabalho com África Oriental, né? Então, para vocês conhecerem um pouquinho de pesquisa em África, eu trabalho com África Oriental, eu trabalho com o Sudão,
a Etiópia e o Egito, né? Que são regiões bastante diferentes de muitas pesquisas que a gente conhece, que são voltadas para o mundo atlântico ou para a África Ocidental, né? Então, um pouco para localizar vocês, e esse mundo que eu falo, né, o Sudão, o Egito e a Etiópia, tem muita interligação com o sul da Ásia, né? E tem muita interligação com os povos da África Oriental, né, da costa oriental africana. Então, o oceano que eu vou estar falando muito hoje é o Índico, né? Então, para a gente um pouco se localizar. Quem já teve aula com a professora Priscila, ouviu falar bastante da Nigéria, que é a África Ocidental, né? E o oceano de referência da Nigéria é o Atlântico. Então, a gente está do outro lado da África, né? A gente está trabalhando com essa região norte-oriental africana, extremamente importante na história colonial. Inclusive, a maior revolta anticolonial do século XIX ocorre justamente nessa região, uma revolta muçulmana que parte da região que hoje é conhecida como Khartoum, no Sudão, no centro dessa África norte-oriental, e ela vai arregimentar e unir diversas populações não muçulmanas, chegando a atingir praticamente o centro da África Oriental, impedindo, inclusive, os avanços dos interesses ingleses, franceses e alemães na região. Durante 17 anos, foi criado numa região que compreende o sul do Egito, todo o Sudão, o oeste da Etiópia, né? O norte do Quênia e o norte de Uganda, criou-se uma entidade política extremamente forte, bem articulada, que vai resistir aos interesses imperialistas, coloniais e coloniais da Europa, no caso a saber, a França, a Inglaterra, a Alemanha, e esse Estado vai ter um nome que se chama Estado Mardista. Eu vou escrever aqui no chat para vocês verem como é que é Mardista, né? Estado Mardista. Eu tenho um texto sobre o Estado Mardista, que depois, para quem tiver interesse, eu envio para aprofundar, mas ele não é para prova, tá? Porque esse estudo das religiões é um conteúdo que vocês precisam ter, mas eu não vou cobrar. Agora, necessariamente, é legal vocês saberem, é importante que vocês saibam, porque isso é um conteúdo fundamental na história da África, só que precisaria de muito mais tempo para a gente estar desdobrando aqui, tá bom? Então, vamos avançar. A partir desse momento, né, que a gente tem, e aí eu vou voltar a lembrar vocês, né, que eu trabalho com o termo encontro colonial, quem estava na aula passada assistiu falar isso, que é do... Bom dia, Matheus, muito obrigada aí pela sua presença. Eu trabalho com um termo chamado encontro colonial, que é um termo criado em 1971, no ano que eu nasci, que vocês veem que não é nada novo esse termo, criado por um antropólogo do Paquistão chamado Talal Assad. E Talal Assad, ele até hoje tem uma discussão sobre colonialismo e colonialidade, que são essas relações que são construídas a partir da experiência colonial, ou seja, de ter territórios e pessoas, né, dentro de esferas de controle, em que essas pessoas elas não são cidadãos, elas são súditos, elas são pessoas de segunda categoria dentro do seu próprio território e que produzem produtos para lógicas econômicas externas a essas sociedades, ou pelo menos externas a esses grupos que são trabalhadores, né? O Talal Assad ele tem uma sensibilidade de entender que encontro colonial é o espaço onde se constroem essas relações, que essas relações elas não são só no sentido norte-sul, existe também o leste-oeste, ou seja, existe a reprodução interna dessas relações, desses mecanismos de exclusão, né? Bom dia, Álvaro. Existe todo um mecanismo em que a colonialidade também interessa as elites regionais, que vão administrar,
que vão governar dentro desses sistemas coloniais, relacionadas às elites estrangeiras, né, desses grandes centros econômicos que controlavam esses impérios coloniais, né, deixando bem claro isso que eu estou falando, e se houver dúvida, levanta a mão, ou abre o microfone, né, para eu saber que vai falar, só para a gente ter aqui uma noção do que a gente está refletindo coletivamente, né? Então, o Talal Assad ele percebe isso, e ele percebe na religião, ou no contato das religiões, ou na hierarquização de religiões, que é um termo que eu vou usar muito aqui, hierarquizações de religiões, o grande laboratório ou grande encontro, desencontro, confronto, mediação que as religiões vão desempenhar nessa história colonial. E falar de religião é muito importante porque falar de religião é falar de cosmogonias, ou seja, concepções de universo, concepções que colocam os seres humanos para além dos seus limites físicos e sociais, que colocam os seres humanos para além dos seus limites territoriais, que criam vínculos extracomunitários. Tá? Então, quando eu estiver falando de religião aqui, e é um aspecto muito importante, eu estou falando de vínculos extracomunitários. E como eles são vínculos extracomunitários e são vínculos também transcendentes, porque eles não são extracomunitários entre os que estão no mundo dos vivos, mas eles são transcendentes, articulando essas sociedades, as ancestralidades, para além da vida física. Alguma dúvida até agora? Vou avançar. Então, aí eu vou falar partindo da minha pesquisa, mas também falando de outras experiências religiosas que se conectam. Tá? Então, qual é a situação do campo religioso europeu que tem essa aproximação com a África e que tem essa aproximação com a Ásia? Em primeiro lugar, a gente não está falando de toda a Europa. Em primeiro lugar, a gente está falando de uma parte da Europa que faz essa opção política e econômica, marcada pelo sistema capitalista em ascensão, marcada por um processo de criação de novas elites, né, de elites essas que têm a sua valorização, o seu reconhecimento pela sua capacidade de produzir riqueza e de produzir acumulação a partir dessa riqueza. Então, estou falando da burguesia. Estou querendo sair daquela fala de ensino médio, né? Ah, burguesia. E o que é burguesia? Muitas vezes você está falando burguesia e o aluno nem sabe o que é. Né? Então, eu estou falando, sobretudo, né, que você tem a emergência de uma economia em que o valor e a distinção dessa economia é pautada na riqueza e, sobretudo, não só ser rico, no reconhecimento da capacidade de acumulação de riqueza, de extração de riqueza, tanto dos trabalhadores quanto dos recursos naturais e quanto, sobretudo, das próprias relações trabalhistas, né? E aí a gente tem uma mudança qualitativa e social extremamente séria. A partir do momento que construa uma ordem política e social em que o reconhecimento da riqueza, obrigada, Vinícius, já vou te dar a palavra, do ter, do ser e do possuir, ele se torna mais importante do que outros atributos, isso abre, junto com o racismo, com a exploração colonial, com a desqualificação por questões raciais de todo mundo que não é branco, isso abre uma situação perigosa e uma situação que vai marcar a história do século XX, de que essa acumulação de riqueza ela poderia, inclusive, passar por cima das pessoas. Né? E aí a mais-valia que Karl Marx, um filósofo alemão, que ele vai começar a perceber na dinâmica desse novo sistema social e econômico que reorganizava as relações políticas e sociais do mundo, que é o capitalismo. Ele vai perceber que o capitalismo tem essa característica, né? Em que a marca da riqueza, mas mais do que a riqueza, a possibilidade da expropriação
para o acúmulo de riquezas é que marca a ascensão social, quem é poderoso, quem é reconhecido como poderoso e subordina todas as demais relações sociais em torno da expropriação. Né? E aí Marx traz a ideia do socialismo científico, ou seja, é preciso cientificamente identificar isso, né? E se quebrar com essa lógica de desumanização através, obviamente, do empoderamento daqueles seres que são os expropriados, daqueles seres que são aqueles que geram a riqueza para outros, mas que não são reconhecidos e não são valorizados, muito pelo contrário, são aqueles que se tornam passíveis de serem descartados no processo da acumulação da riqueza. Vi, eu vou te dar toda a palavra do mundo, mas é que é um raciocínio meio complexo que eu preciso terminar. Só um instantinho, Vinícius. Então, nesse sentido, Marx ele vai observar esse mundo colonial sendo estruturado, sendo subordinado, vendo civilizações inteiras sendo desqualificadas, culturas destruídas, terras controladas, povos marcados pelo trabalho forçado. Ele vai perceber nitidamente que o capitalismo é, em essência, um sistema desumanizador. Né? Porque ele é desumanizador, porque ele é calcado, sobretudo, na ideia da expropriação. É muito mais do que ser rico, é ser capaz de acumular riqueza e de expropriar para acumular riqueza. Então, na ideia do socialismo científico, ou seja, de uma transformação social pelo caminho da observação científica, são esses trabalhadores e trabalhadoras que estão nesses mecanismos de exploração e expropriação é que vão poder quebrar essa ordem subversivamente a partir da luta armada. Né? Porque essa ordem ela é de tal nível concatenada, vocês estão entendendo o raciocínio do Marx? Ela é de tal nível concatenada que ela não será rompida pacificamente. Né? Ela conecta campo e cidade, ela conecta ricos e pobres, ela cria vínculos, ela cria mecanismos de dependência e expropriação, ela cria descarte de pessoas a um nível que somente a transformação, a ruptura revolucionária, né? Mudando a ordem da lógica exploratória, colocando aqueles que são os explorados num lugar de governabilidade, num lugar de conquista do Estado e de reorganização da vida social, tá? É que será possível se transformar essa ordem. O mundo colonial, Marx e a maior parte das pessoas não tinha ideia do que era, né? O vulgo, isso mesmo, Hermann, é o vulgo ditadura do proletariado, é nesse sentido. E por que ditadura? Porque essa ordem é de tal forma autoritária e brutal, que você teria que ter um governo centralizado, pautado na quebra desses mecanismos de apropriação e descarte humano. Então, a gente tem que entender que o Marx é um filósofo do século XIX, ele está vendo o nascimento do capitalismo, ele está vendo o caos que isso gera nas relações campo-cidade. Ele está vendo, especialmente na Alemanha, a mecanização dos campos, o descarte de crianças e mulheres, essas mulheres e crianças violentadas nas indústrias, vítimas de abuso sexual, trabalhando numa carga horária muito maior que a dos homens, sem proteção, sem nenhuma lei trabalhista, vendo o aumento das misérias na cidade, das doenças urbanas e do caos urbano, né? E não vendo outro caminho que não seja pela ruptura revolucionária. O mundo colonial ele conhece muito pouco, né? Obviamente porque não existia internet, né, gente? Não era fácil, né? Então, temos aqui uma especialista em jornais, a Priscila, que ela estuda, né, como é que eram feitas essas circulações e essas notícias com o mundo colonial. Isso não era qualquer um que acessava, não era qualquer pessoa que tinha acesso a esses jornais. Tinha que, de alguma forma, né, Pri, participar do circuito de informação, ou como fornecedor, ou como consumidor dos produtos, ou como aquele que quer fazer anúncios e oferecer, né, alguma coisa. Não é como hoje. Então, inclusive, Marx não tinha uma visão muito positiva da África, e saber a língua, claro. Obrigada, Priscila.
porque não se tinha visão positiva da África para muitas e muitas pessoas e para muitos acadêmicos, porque o que se falava da África era de uma literatura de viajantes muito etnocêntrica. Mas, por outro lado, o que Marx percebia é que, de fato, a exploração colonial injetava um capital e dava dinâmica a um sistema que não gerava uma melhor qualidade de vida das populações mais empobrecidas da metrópole. A lógica era: quanto mais se explorava nas colônias, ainda mais se explorava nas metrópoles. É essa atenção que eu quero chamar para vocês hoje, tá? Vinícius, deixa eu parar por aqui, senão eu não vou deixar você falar. Fala, Vinícius. Então, que eu me perdi, mas Eu volto. então quer dizer que esse período é o encontro das sociedades da África Oriental ou da África como um todo com o sistema capitalista, ou não? Exatamente. Obrigada, Vinícius. Obrigada. Eu adoro gente com poder de síntese, que eu demoro 600 anos, aí vocês vão lá, mata pau, dá tiro, ótimo. Isso aí, Via, tá certíssimo. Só que esse encontro, ele é um desencontro, né? Por isso que eu acho que esse termo ainda da Al-Assad, essa mira também, ele é extremamente rico para abarcar todos esses conflitos, negociações e acomodações de estruturas tão diversas, de agentes tão diversos e de experiências tão distintas. Tá? Então, eu estou começando pela discussão do capitalismo e aí a gente vai voltar pela questão da religião. Então, nesse sentido, o maior crítico desse sistema nascente, né, que percebia que a lógica colonial, a princípio, poderia fazer a gente pensar, mas se eles estão submetendo tantos africanos e asiáticos, milhões de pessoas, ao sistema de trabalho forçado, isso deveria criar alguma qualidade de vida para os trabalhadores e camponeses europeus, ou alguma margem, né, de melhoria da condição desses trabalhadores. E isso não vai, muito pelo contrário. Quanto mais se explora nas metrópoles, nas colônias, mais se explora nas metrópoles. Tá? Então, em primeiro lugar, a classe trabalhadora europeia jamais viu nenhum benefício da exploração colonial. Então, é o primeiro ponto que a gente precisa anotar. O segundo ponto, Portugal, só para vocês terem um exemplo, na década de 70 do século XX, tinha o Império Colonial, estava em guerra com o Império Colonial e havia regiões de Portugal que não tinham sequer luz elétrica. Então, na verdade, é essa percepção que se tem. Quanto mais se explora, mais se explora. Né? Então, essa é uma característica do capitalismo. Quanto mais ele tem capacidade de expropriar, mais se aumenta a expropriação, até a completa desumanização. Né? E os dois grandes exemplos dessa desumanização foram a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, que vão ocorrer no século XX. Tá? E aí a gente entender que essas tecnologias de racismo, exploração, que são usadas na África e na Ásia para controlar trabalhadores, para submeter pessoas a essa lógica perversa da administração colonial, ele não fica só na África e na Ásia, ele se expande para as zonas de periferia da própria Europa e ele se expande para as periferias internas dentro desses grandes impérios coloniais, para excluir todos aqueles que são considerados socialmente não aceitáveis, ciganos, comunistas, feministas, né? Testemunhas de Jeová, pessoas que não estão dentro daquilo que é valorizado e consagrado por essas sociedades, judeus, sobretudo. Né? Até porque os judeus passam a ser vistos, né? Passam a ser nomeados como aqueles que teriam um vínculo extraterritorial que poderia ser ameaçador aos projetos nacionalistas xenófobos desenvolvidos pela Europa Ocidental nos anos 20, pós-Primeira Guerra Mundial, sobretudo. Lembrando sempre que os judeus se tornaram vulneráveis a este processo mais contemporâneo de criações de nações na Europa.
Existem muitas possibilidades de criações de nações, tá, gente? Existem muitas possibilidades de criações de comunidades políticas. Porém, o que se coloca do século XIX, de um nacionalismo que nasce junto com o capitalismo, é de uma construção uma construção de uma equação perversa para a Europa Ocidental e que vai ser extremamente perversa para todo mundo, de que território é igual a população. Não é. Nunca foi. Na história humana, território é igual a população. Né? Então, brasileiro é todo mundo que vive dentro do Brasil. Tá? E a pessoa só vive exclusivamente dentro do Brasil, e ela é do Brasil, e não é mais do Brasil, e somente do Brasil. Não existe povo, não existe Estado, não existe ninguém neste planeta que se encaixe 100% nessa ideia. E essa ideia de que se a equação povo é igual a território, portanto, religião é igual a povo, é igual a território. Então, se a minha religião, se o meu panteão sagrado é igual ao território, é igual à população, o do outro não corresponde ao que eu acredito. Então, o do outro é um adversário ao meu projeto nacional, é um adversário da minha equação. E os projetos coloniais, eles nascem nessas relações coloniais de querer se subordinar territórios estrangeiros a essas nações. Eles vão fazer isso, querer colocar esses impérios subordinados a essa equação através das missões cristãs, sejam protestantes ou católicas. Né? Então, a gente tem um novo impulso, porque missões cristãs sempre existiram na história europeia. Tá? Antes da gente ir para a África, para a Ásia, 5 minutos de missão na Europa. Missões sempre existiram na Europa, desde a Antiguidade Tardia, desde o século III, mais ou menos, no final do século II, século III da era cristã, a gente tem as chamadas áreas bárbaras. Gente, se tiver dando, porque essa minha aula eu vou zigue-zague no tempo o tempo todo, tá? Se tiver difícil, levanta a mão que eu paro. Então, vamos lá, bem devagarzinho, bem arroz com feijão. Já são 10h30. Eu não comecei nem a entrar no conteúdo, mas vamos lá. Missões na Europa, elas vão existir desde o final da Antiguidade Tardia. Tem sim, Vinícius, mas eu vou explicar. Obrigada, Vi. Tem sim, mas é lá na frente. Segura que eu estou lá atrás, você está bem lá na frente. Então, vamos lá, Vinícius. A gente tem a seguinte: as missões na Europa, elas existem desde o final da Antiguidade Tardia. E qual era a ideia? As missões, elas inicialmente, se você quiser fazer um olhar religioso cristão sobre isso, ficar de acordo com a literatura religiosa, as missões existem desde os apóstolos, né? Quando eles se espalham pela Ásia Menor. O que é a Ásia Menor, gente? É a Europa Oriental, são os limites do atual Oriente Médio. Né? Quando você ouvir falar Ásia Menor, é o que seria atualmente a Turquia, a Anatólia, aquela região do limítrofe da Europa Oriental com a Ásia. Né? Então, os apóstolos se espalham, né? As missões, né? O trabalho apostólico é por ali, mas, sobretudo, as missões da Antiguidade Tardia, elas têm a ver com os próprios projetos do Império Romano de levar a romanidade com a missionação para os chamados territórios bárbaros aos romanos. E quais são os territórios bárbaros aos romanos? O norte da África, que é central na economia do Império Romano e do Império Bizantino. Né? Lembrar que Egito e Cartago, que é a atual Argélia, eram os grandes celeiros de alimentos do Império Romano e do Império Bizantino. Tá? E levar para o sul da Europa, especialmente para a Ibéria. Ibéria selvagem, primitiva na cabeça dos romanos, que compreendem atualmente Portugal e Espanha. Né? Então, essa Ibéria
cheia de celta, porque tinha uma presença celta, não sei se vocês sabiam, né? Há uma história celta, e depois de outros povos da Europa Oriental, visigoda, ostrogoda, isso vocês devem ter estudado em história antiga, né? Que trazia um pluralismo religioso, um panteão religioso muito forte. Inclusive, até hoje, em Espanha e Portugal, há cidades que têm nomes visigodos e ostrogodos, tá? Dessa presença. Então, para o imperador romano do Ocidente, né, as missões seriam uma forma de levar os valores da civilização romana, o controle militar romano e, com isso, também uma religião afinada às lógicas do império, que é esse catolicismo imperial romano. Depois, na época moderna, a gente tem, de novo, as missões, tanto para o Império Espanhol quanto para o Império Português, né? Tendo um papel muito importante no controle do território e dos povos indígenas, né? E aí a religião, no caso o cristianismo, e posteriormente, a partir da Reforma Protestante, também as igrejas protestantes, levando a lógica dos impérios para esses territórios e populações, né? Então, perceber que esse movimento europeu é sempre de pensar a nação olhando essa equação, território e religião, né? Território e religião conforme o quê? Uma ideia de especificidade, uma ideia de uma nação única, né? Só que isso na dinâmica histórica sempre foi muito complicada. O catolicismo português não é o catolicismo romano, o catolicismo espanhol não é o catolicismo romano. Obviamente que as influências visigodas, celtas e ostrogodas fazem esse catolicismo português do mundo antigo e até hoje ser muito diferente do catolicismo que é vivenciado na Itália, na Alemanha, por exemplo, né? O catolicismo espanhol tem imensas especificidades, porque, obviamente, que as culturas regionais vão transformar esse catolicismo e vão lhe dar uma cara própria, né? Então, se você observar, em linhas gerais, essas expressões católicas seguem os rituais mais importantes, a missa e os sacramentos, porém, muitas especificidades de compreensão da vida, de expressão artística e de práticas populares têm tudo a ver com esse passado celta, visigodo e ostrogodo. Tá? Então, nem na própria Europa o catolicismo é igual em todos os espaços. Ele é muito diverso por causa dessas inúmeras influências. Tá? Inclusive, há igrejas que a gente encontra, inclusive na frente das igrejas, símbolos celtas, mesmo já sendo igrejas católicas, há símbolos celtas, tanto nos cemitérios quanto isso eu vi no norte de Portugal, né? Quanto na frente das igrejas, o que é muito emocionante, né? Você vê a resistência dessa cultura celta, mesmo ainda já com as igrejas constituídas, né? E aí, agora a gente vai dar um pulo aí gigantesco de quase 1000 anos, voltando para o século XIX. E aí, o que a gente precisa prestar atenção? No século XIX, a ideia muda a relação com a África e com a Ásia. No século XIX, a base, até 1860, em modos gerais, a ideia que se tinha é de que a relação com esses continentes, a riqueza, o sucesso, a prosperidade, passava necessariamente pela apropriação das redes de comércio, pela participação das redes de comércio, de ter papéis privilegiados nas redes de comércio. Só que com o fim do escravismo, né, e com esse capitalismo emergente, que não vê no escravismo, né, um sistema que seria a base desse acúmulo de capital, mas nunca se esqueçam que o capitalismo ele consegue abarcar relações não capitalistas e construir expropriação, né? Mas para esse capitalismo emergente, o que interessava eram essas relações de expropriação, né, do campo e da cidade,
e essa apropriação da mais-valia, como ela se desenha, né, a um nível de que o trabalhador ele só produz e jamais será dono dos seus meios de produção, o escravismo ele é desviante e ele não se coloca nesse contexto como uma relação que poderia ser a base desse capitalismo. Mas o colonialismo e a dinâmica colonial vai mostrar que o trabalho forçado, apesar de não ser um trabalho civilizado, ele vai se prestar muito bem para hiperconcentração, expropriação e acumulação de capital. E aí, algo que é muito mais complexo uma coisa lidar lá no mundo antigo com as sociedades do sul da Europa ou com as sociedades da Europa Oriental. Outra coisa é lidar com territórios gigantescos, com povos muito diversos e com cosmogonias muito profundas. Cosmogonias são percepções do cosmo, da espiritualidade, do transcendente, que as sociedades africanas e asiáticas trazem. E aí vai-se novamente apostar nessa ideia de que as missões e dar apoio a missões que já aconteciam poderia ser um caminho interessante para se fechar a equação império colonial, controle de território, controle de populações, né? E aí a gente vai ter a reação dessas populações coloniais e também a transformação do campo religioso europeu, mas também a transformação do campo religioso dos africanos e dos asiáticos. Eu quero saber se até agora está dando para entender. Alguma dúvida, eu vou parar aí para vocês poderem pensar. Tá, eu vou seguir, tá bom? Qualquer dúvida, levanta a mão, anota. Tudo certo. Obrigada, Aline. Então, vamos continuar. Então, o que vai acontecer? Aí eu vou dar os meus exemplos da região que eu pesquiso. Tá? O Sudão, né, que atualmente é dividido em dois grandes países, a República do Sudão e o Sudão do Sul. O Sudão, quando ele era unido, até 2010, ele foi o maior país da África em extensão territorial e número de população. Só que agora ele é dividido em República do Sudão e Sudão do Sul. O Sudão é um país africano oriental que tem uma presença muçulmana muito forte, mas também uma pluralidade religiosa muito grande no norte, tanto dos cristãos coptas, desse cristianismo muito antigo, que é muito anterior ao cristianismo que vai chegar na própria Europa, tá? Porque a gente tem descendentes dos apóstolos ou missionários ligados ainda aos apóstolos, nessa ideia da divulgação da mensagem do Cristo, pessoas que vão para o Oriente e pessoas que vão para o Ocidente. Né? E desses que vão para o Oriente, você tem os que vão para a Etiópia e esses que vão para o Egito, né? E esses que vão para Cartago. A gente também tem, antes ainda desses cristãos, antes ainda desse grupo de cristãos ligados aos apóstolos, a gente tem a diáspora judaica por causa da destruição de Jerusalém. Né? Na destruição de Jerusalém, a gente tem uma importante diáspora judaica que a gente tem praticamente desde o final do primeiro século da era cristã, comunidades judaicas muito fortes estabelecidas no norte da África. Além disso, a gente tem uma pluralidade de comunidades, de cultos de ancestrais, de cultos de seres ligados ao cosmos, a compreensão de cosmos que essas sociedades têm. Então, só para vocês terem uma ideia do emaranhado e da riqueza imensa que essas sociedades africanas e asiáticas vão trazer para uma medíocre Europa, que vivia um sistema medíocre, que excluía pessoas e que passou a basear toda a sua ideia de riqueza na expropriação de pessoas e num olhar científico, né, de querer cientificizar o mundo, mas sempre buscando a ideia de supremacia no final. Né? Então, obviamente, que essa relação dessas sociedades, dessas autoridades europeias, com essas sociedades africanas e asiáticas, já nasce absolutamente conflituosa.
Porém, elas vão se acertando na medida em que, nesses pontos de contato, se percebe, as elites regionais começam a perceber nesses contatos possibilidades também de participar de uma globalidade, possibilidades também de ajustes políticos em que elas também poderiam se mundializar através desse sistema, né? E também participar desse acúmulo que também era feito em cima dos trabalhadores dos seus próprios territórios. Tá? Daí a gente tem essa grande característica, tanto na Ásia quanto na África, de que as administrações coloniais elas eram feitas por governos locais. Agora, obviamente, que o grande protagonismo da resistência vai vir justamente desses trabalhadores forçados na África e na Ásia, dos trabalhadores do campo europeu e dos trabalhadores das grandes indústrias europeias. São as trabalhadoras, é o século dos trabalhadores, né? O século XX é o século da luta social, é o século da história social, em que os trabalhadores, de fato, é que vão impor limites a todas essas grandes engrenagens de exploração, subalternização e controle. Tá? E assim, vamos compreender que sociedades que se organizam em estados e poderes políticos regionais necessariamente passam pelo controle da violência, pelo controle da mão de obra e pelo controle de pessoas. Né? Então, quem vai derrubar o colonialismo são os povos africanos e asiáticos que são submetidos às mais duras formas de exploração e de opressão. Quem vai conseguir estabelecer o chamado estado de bem-estar social que existiu na Europa foram os trabalhadores, as mulheres, os movimentos de transformação política que eles vão empreender na indústria, no campo e na cidade. Isso é fundamental. Tá? Burguês não vai facilitar a vida de ninguém. Administrador colonial não vai facilitar a vida de ninguém. Elite africana não vai facilitar a vida de ninguém. Elites asiáticas também não vão facilitar a vida de ninguém. São as lutas, os protagonismos desses trabalhadores. Há também, e a gente não pode se esquecer, porque são esses que a gente acaba conhecendo mais, os intelectuais filhos dessas elites africanas e asiáticas, e intelectuais ainda mais admiráveis, que são pessoas que vêm da extrema pobreza ou pessoas que vêm de comunidades aldeãs e que, através das escolas missionárias, conseguem destaque, são esses intelectuais da base, como, por exemplo, foi Amílcar Cabral. Amílcar Cabral não, falei errado, porque eu olho para a Priscila e só penso no Amílcar Cabral. Como foi, por exemplo, o Eduardo Mondlane, em Moçambique, como foi o Joseph, como é que o nome dele? O Joseph Kimambo, também José Simon Kimambo, esqueci o nome dele agora, para. Vou lembrar, eu vou lembrar. Como foi também o John Garang, no Sudão, que eram pessoas que vêm, né, de comunidades aldeãs, sociedades linhageiras, que conseguiram, através da escola e além da escola, questionar esse sistema de exploração e se tornarem grandes lideranças regionais. São essas pessoas que vão, junto com esse grande movimento de contestação, de séries de resistências e de protestos, colocar limites e, inclusive, questionar essas relações coloniais que eram aceitas mundialmente, porque se dizia que o colonialismo ensinaria aos africanos selvagens, que vivem quase igual às feras, que era o discurso dos colonialistas, né? Discurso abominável, mas era isso que se dizia, que era o colonialismo que iria ensinar essas pessoas indisciplinadas a trabalharem, a usarem seu território, a não ficarem ociosas e a serem úteis. Então, essa ideia de que o ócio é coisa de vagabundo, isso é uma construção do século XX. Essa ideia não existe para outros períodos. Tá? Essa ideia de que você não pode, você tem que mostrar que é trabalhador, que você não é vagabundo, isso vem, sobretudo, também
em sociedades pós-escravistas, em que o corpo do homem e da mulher negra livres eram considerados uma ameaça. Tá? Então, você tem que mostrar que você está subordinada a alguém ou trabalhando para alguma coisa, né? Mostrar algum documento aqui, para você mostrar que você não é um subordinado, você não é um submisso, você não é uma ameaça à liberdade. Porque, na verdade, não é uma ameaça à liberdade. A liberdade é você poder andar sem documento, né? Andar livremente. Você é uma ameaça a um sistema que quer te prender. Né? Que justamente a fala é o contrário. Né? O corpo da mulher negra e do homem negro insubmisso é uma ameaça à liberdade. Ao contrário, a liberdade deste corpo insubmisso é uma ameaça à ordem. A frase correta seria essa, né? E não o oposto. E as religiões nisso tudo? Então, as missões, eu vou falar muito de missões porque eu conheço essa realidade, mas vou trazer também alguns outros apontamentos para a gente entender isso. Então, as religiões, o que se percebe no século XIX, diferente, que infelizmente eu não tenho. Eu ainda vou dar um curso sobre religiões para vocês, historiografia das religiões, para a gente pensar nesse objeto, no fenômeno religioso, para a gente entender isso, né? Mas no momento não dá tempo, não é possível, vamos com o que temos. Então vamos lá, meu povo. No século XIX, se começa a entender religião como algo muito poderoso que pode se conformar a um sistema político, pode legitimar um sistema político, mas pode te libertar disso. Aqui, a liberdade de um corpo insubmisso é uma ameaça. Obrigada, gente. Estou assim. Mas vamos lá. Então, no século XIX, se tem a ideia assim, que a religião ela pode ser, como diz o Marx, a superestrutura, ou seja, aquilo que do plano do pensamento e das ideias legitima a ordem econômica e social. Né? Isso é que era o sistema colonial e o sistema capitalista ambicionavam isso. Né? É isso que o Marx vai identificar, que é uma superestrutura que legitima a ordem material, ou seja, a ordem material ela seria a tradução física de um sistema de espiritualidade que me ensina a ser submisso ao capital, que me ensina a ser submissa às autoridades do capital, que permitem o uso do meu corpo para além da minha força e da minha vontade para o acúmulo de riqueza e que eu aceito o meu descarte quando o meu corpo não servir mais para isso. Olha que terror. E olha como isso é muito próximo da escravidão, né? Que é a grande sombra até hoje, né? Que existe quando a gente fala de história social do trabalho. Até que ponto todas essas situações de exploração dos trabalhadores são condições análogas à escravidão. Isso é uma frase do Tratado de Versalhes. Né? Cuidado com as condições análogas à escravidão. Então, desde o Tratado de Versalhes, que o mundo carrega essa frase na cabeça. Olha as condições análogas à escravidão. Cuidado com as condições análogas à escravidão. Né? E aí, ou a religião é isso, a superestrutura de uma ordem material, e por isso Marx vai dizer que a religião é ópio do povo, e vamos entender bem o Marx. Não é que ele odiasse religiosos, quisesse botar fogo nos padres, matar freira, não tem nada a ver com isso. Porque o que eu já ouvi de absurdos nessa vida em relação ao Marx não está no gibi. Marx ele vivia na sociedade alemã, e ele dialogava pesadamente com os intelectuais da Europa Ocidental. E o que ele vai perceber? Né? Na construção desses estados a partir da Revolução de 1848, que as religiões se colocar, as igrejas, o discurso religioso, queriam limitar a espiritualidade, que é o acesso do ser humano ao transcendente, em religiões instituídas. Tá? Então, assim, eu não poderia acessar o transcendente porque eu quero. Eu tenho que acessar o transcendente, o transcendental, o cosmos, dentro de um sistema religioso. E esse sistema religioso e as autoridades desse sistema religioso, elas me colocariam, não só do ponto de vista cosmológico, mas sociológico, numa ordem subalterna. E aí ele vai dizer, isto é ópio do povo.
É isso que o Marx está criticando. E ele percebe que o Ocidente se organiza politicamente em torno disso. E ele está certíssimo, na minha visão. É isso mesmo. Porém, Marx não conhecia, não tinha como conhecer, não dava para ele conhecer os outros. Era impossível, mesmo que ele fosse médium, né? Porque tudo que ele não seria era médium. Mas, assim, mesmo que ele fosse, ele não tinha como conhecer o mundo africano e asiático. Era impossível, era humanamente impossível. Então, ele fala do que ele conhece muito bem, que são as sociedades que ele vive. Essa Alemanha protestante, ele vê a articulação das igrejas protestantes aos projetos políticos dos príncipes alemães. E ele está certíssimo na hora que ele está falando disso. Porém, o fenômeno religioso, exatamente, Herman, isso mesmo. Eles estão falando do mundo que eles conhecem, exatamente. Agora, esse mundo não europeu, que é simplesmente uma parte do planeta, né, gente, traz novidades religiosas, e essas novidades religiosas aparecem na hora em que eles contestam as missões, contestam as escolas coloniais, mas também há um momento em que, em muitas experiências africanas, essas missões, por justamente dependerem do seu desenvolvimento, no seu mecanismo das sociedades africanas, das sociedades locais, elas se africanizam, elas se tornam asiáticas, elas se tornam locais. Elas se tornam uma possibilidade para, dentro daquele mundo colonial, especialmente para os trabalhadores forçados, para aquelas pessoas, para aquelas crianças filhas de trabalhadores forçados, as igrejas se tornam uma oportunidade de trazer o seu culto de ancestral para dentro do espaço eclesial. E, por outro lado, quando não se tem mais missionário europeu que vai para a missão, mas que tem essas crianças que vão se tornar religiosas e religiosos, que vão se tornar missionários nesses territórios, obviamente que essas crianças se tornam cristãs fazendo leituras da sua própria localidade e trazendo as experiências da sua localidade para dentro do espaço religioso, né? Porque quando você também partilha a religião, mesmo que seja de forma autoritária, aí eu estou um pouco na sociologia da religião agora, não estou na história, tá? Eu estou usando os autores da sociologia da religião. Quando você partilha a religião, ou seja, quando eu te comunico uma mensagem religiosa, por mais autoritária que ela seja, eu não estou trazendo só isso, Herman. Não, você é incrível, querido. Depois a gente vai conversar. Mas segura as pontas aí, 5 minutos. Aí é só. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: quando você partilha a religião, quando você vai para a sociologia da religião, o que você percebe na partilha da religião, na interação da religião? Que você está trazendo também uma outra cosmogonia, você também está trazendo uma outra espiritualidade, você também está trazendo outros seres transcendentes. E a religião se torna um caminho também de se compreender o mundo, isso que eu quero que vocês anotem. O contato entre religiões, se torna uma forma de se traduzir mundos, compreender processos sociais e políticos e de você também se recolocar na ordem internacional. Né? Chega um momento, né? Por exemplo, eu vou dar outros exemplos não cristãos agora para vocês entenderem, tá? Em que começa a se perceber que, eu vou falar, Elaine, repito, então assim, chega um momento, né, em que o encontro entre religiões, por mais desigual que seja, por mais complicado que seja, para as sociedades africanas e asiáticas, na medida que a ocidentalização se coloca como a principal forma de participação no mundo contemporâneo, a religião é também uma porta de ocidentalização. Só que essa porta de ocidentalização ela pode ser construída trazendo também elementos, trazendo experiências e ganhando os rostos locais, tá?
Então, eu vou te dar a palavra, Vi, só para eu terminar aqui o raciocínio, porque não sei se a Aline estava com a dúvida. Então, é assim, essas coisas elas não são maquiavélicas, tão mentais como eu estou falando. Eu estou tornando mental para vocês entenderem, porque a gente só tem 1 hora de aula agora para eu conseguir explicar tudo que eu preciso explicar. Mas, assim, é só para ajudar vocês a entenderem. As missões cristãs, sejam católicas ou protestantes, elas têm um papel poderoso na segunda metade do século XIX de levarem um projeto colonial junto com a estrutura colonial. Porém, essas missões elas são transformadas, elas entram em conflito, elas entram em choque, elas são transformadas no contato com essas sociedades africanas. Porém, uma vez que o sistema colonial se é colocado como a grande forma de se mundializar e de participar desse Ocidente expandido que vai para outros continentes, a religião é uma porta poderosa de ocidentalização, tanto para que você possa ser ouvido, então aprender as línguas europeias, estudar nas escolas missionárias, te dá uma possibilidade de se comunicar politicamente, de denunciar os crimes do colonialismo, como também falar as línguas europeias, estudar nas escolas missionárias, me dá a chance de fazer registros de tradição oral das minhas sociedades, como também falar línguas europeias, participar das igrejas, me dá a oportunidade de trazer os cultos de ancestrais para dentro da minha igreja e, mais rico ainda, conhecendo as línguas europeias, conhecendo a estrutura das igrejas, eu posso trazer os antigos cultos de ancestrais com força, só que no formato de igreja, e rachar com a minha igreja de origem. Aí eu dei um nozinho na cabeça. Mas, Aline, abre o microfone aí. Vocês me entenderam? Aline, eu fiz esse exercício para a Aline. Aline, ou responde por escrito, ou me fala. Foi que levantou a dúvida. Se puder me responder, Aline, me ajuda, porque eu respondi a você. Elaine, perdão, Elaine. Elaine Cristina. Elaine, você me entendeu? Se puder me responder. Ai, que bom, querida. Ótimo. Já vou dar a palavra aos rapazes, tá? Obrigada, meu amor. Obrigada. Então, assim, na verdade, quem é da elite africana vai participar desse Ocidente expandido através do colonialismo a partir das escolas missionárias e indo até para as universidades europeias. Os mais pobres, eles vão participando das igrejas. E os mais pobres, eles vão perceber nessas igrejas caminhos para poder acessar esse mundo ocidental, caminhos para trazer os seus cultos, que eram considerados perigosos à ordem, dentro de uma forma que poderiam ser feitos, e caminhos para criar suas próprias igrejas, não mais no sentido cristão, mas usar essa estrutura de igreja e usar essa forma ocidental de comunicação para trazer os seus cultos de ancestrais. Entenderam? Isso. Então, a gente tem a permanência de muitos cultos de ancestrais africanos, porque essas lideranças que passam pela missionação, elas vão aprender. Bom, esses meus cultos eu expressava na igreja, mas agora a igreja é pequena para isso, a igreja não cabe, não é o suficiente. Eu posso criar a minha igreja com os meus cultos, eu posso criar a minha igreja com a minha interpretação, eu posso trazer Jesus para o meu panteão. Eu não preciso entrar no panteão de Jesus. Eu posso fazer o contrário, eu posso levar Jesus para o meu panteão, né? Então, a gente tem inúmeras igrejas que vão surgir, e aí eu vou sugerir que vocês leiam no volume 7 e 8 da coleção História Geral da África, as chamadas igrejas nativas africanas. As igrejas nativas africanas elas vão surgir nisso, em contexto missionário, em comunidades que vão entender que essa estrutura de ocidentalização é uma forma de proteção, mas também de incorporação daquele panteão cristão no sentido contrário. Não sou eu que vou entrar no panteão cristão, é o panteão cristão que vai entrar no meu. Entenderam? Vinícius, pode perguntar.
Ô, professor, eu estou tentando fazer aqui uma acomodação com esse negócio de sociologia, que eu sou lá de Minas, né? Sou de Ouro Preto. E lá tem Ah, essa, tem as Irmandades Negras e tal. Aí eu queria saber se é um processo semelhante o que acontece, por exemplo, não sei se a senhora conhece a Igreja de Santa Ifigênia, que só tem isso. santos negros Sou e tal. devota, sou devota. Vou até te mostrar minha Santa Efigênia daqui a pouco. É, o Sou devota. meu padrinho era devoto também de Santa Ah, então, Ifigênia. só gente boa. Só É, gente boa. então, e aí também eu acho curioso se é um processo semelhante. Por exemplo, ali tem uma região que chama Palácio Velho, ali em Ouro Preto, que eles lá, os escravizados geralmente faziam uma cerimônia de entronamento e tal, porque lá foi um palácio colonial que eles se apropriaram do espaço quando estava ruindo e fizeram e começaram a praticar congada lá dentro desse espaço e essa cerimônia de, enfim, de entronização e tal. Eu não sei se é um processo semelhante, eu fiquei com isso desde a aula passada, eu estava com essa É coisa na muito cabeça. mais profundo, Vinícius. No caso brasileiro, eu diria que é um catolicismo africano. Eles trazem a sua história para dentro do catolicismo. É um catolicismo africano que os padres e a própria igreja hoje é obrigada a reconhecer. Eles têm. Eu posso dizer um pouco de dentro agora, porque eu fui convidada pela pastoral afro-brasileira para participar de um grande encontro que vai acontecer agora em agosto ou setembro, em que essas grandes associações e irmandades vão ter um poder de voto e voz importantíssimo, né? E elas têm já e vão ter mais ainda o reconhecimento da Igreja Católica Oficial de que é catolicismo que eles fazem. É um catolicismo construído e integrado à experiência desses descendentes de africanos no Brasil. É muito sério. A missa da Congada ela é diferente da missa que acontece normalmente, mas a missa da Congada é missa da Congada. Ela é tão missa quanto qualquer outra missa, né? E o padre que vai celebrar para a Congada, ele tem que saber que a missa de Congada é diferente, né? E na verdade, ela é diferente no sentido de que ela preserva formas ainda da época colonial que se celebrava a missa, mas traz a herança africana muito forte para toda a celebração. Entendeu, Vinícius? Professor, Vinícius? tranquilo. Eu achei curioso também, porque lá em Minas dava para perceber que as igrejas assim mais centrais tinha padre que fazia até o rito tridentino, celebrava a missa em latim e tudo mais. Enquanto que lá mais perto da minha casa, parecia até minha mãe falou assim: Nossa, gente, parece que estão tocando samba na igreja, porque tinha violão, era uma festa assim. Achava muito bonito, muito diferente assim. Porque tem essas permissões rituais, mas essas permissões rituais tem porque o povo conquistou, né? A igreja diz, damos permissões rituais. Tá, dão porque o povo fez assim. Também, se você não der a permissão, você não tem mais o povo na igreja, né? Então, é isso também. Isso é também uma forma de resistência, né? Ô, Ana Caldeiras. Alô? Ana? Oi, eu tava falando aqui sem o microfone. Querida, pessoal, eu te pedi a lista de presença, se puder passar para o Sim, pessoal. senhora, eu vou passar o link agora. Tá bom, obrigada. Agora temos o Vinícius, mas te respondi? Respondeu sim, professor. Obrigada, querido. Álvaro, pode falar. Depois tem a Raira. Professora, me ouve? Sim, sim. Bom dia. Então, sobre essa questão desse encontro colonial, desse encontro acerca da questão da religião, da cosmovisão, eu lembrei muito do caso da América, né? Tem um texto bem interessante. Não é a mesma coisa, mas de alguma maneira se aproxima porque a Maria Cristina Pompa, que é uma professora do Departamento de Ciências Sociais, ela estuda a religião a partir da sociologia, da antropologia, e tenta entender não espaços de encontro em si, na perspectiva do Tal Assad, mas espaços do que ela mesma diz enquanto espaços de negociação, né, entre a perspectiva religiosa, cosmogônica dos europeus e dos indígenas, né. Tem um texto que eu estou mandando aqui pelo chat que é bem interessante, que nós lemos numa disciplina que ela fez, que ela ministrou, né, que Esse fala texto é sobre... muito bom. Muito Sim, obrigada, Álvaro. Esse e texto é que excelente, pessoal. esse texto ele fala um pouco, só para dizer do que é, né? Esse texto fala um pouco sobre a questão. Ela analisa alguns casos, né? De padres
missões, né, contexto missionário no sertão do Brasil, e indígenas, e como que se deu esse processo. E ela fala que muitos dos padres, no século XVII, XVIII, eles se utilizavam da gesticulação, da fala, da narrativa dos pajés para trazer os indígenas para a sua pregação. Esses indígenas se apropriavam de algumas coisas dos padres também. Sim. Então, era um espaço simbólico, religioso, de negociação entre esses dois espaços, né? Entre essas duas cosmogonias. Ela fala sobre isso no contexto histórico. Então, de alguma maneira, também uma chave de leitura, essa chave de leitura da negociação, para entender esses encontros de religiões e cosmogonias. Eu acho que a professora Maria Cristina Pompa, ela faz muito bem isso nesse texto, né? Então, sim, ela tem um livro maravilhoso, que acho que o doutorado dela é Religião como Tradução, não é? Que também é um material maravilhoso. Obrigada, Álvaro, pela excelente contribuição. Herman, pode falar, querido. Me ouve, professora? Sim, sim. Bom dia. Acho que o que dialoga muito com esse discurso da negociação que o Álvaro acabou de trazer é uma outra experiência que aconteceu aqui também, já em Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, com o aldeamento do Itambacuri, onde tem um professor indígena chamado Palazzolo, e ele subverteu essa ordem missionária através de um campo de negociação onde ele trazia as ancestralidades nativas no meio do diálogo religioso, falando sobre quem é Deus e a personificação de Deus no meio de nós, tratando isso com as árvores, os rios. Então, dentro da lógica das missões, que era capuchinas nessa região, ele trouxe essa ancestralidade nativa. Excelente. Eu estou lembrando aqui, em 2006, eu era professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Fui professora lá por 9 meses. E aí eu levei os meus alunos, junto com um colega de História do Brasil, a gente fez um projeto da gente visitar os povos das missões, ainda o que havia, né, de povos das missões. A gente saiu de Santa Catarina, fomos para as missões de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, depois fomos para as missões argentinas, né, na Poçadas, e fomos até o Paraguai. Gente, loucura, coisa que você faz no início da carreira. Encher um ônibus de estudante de graduação, ficar 15 dias viajando com eles, gente. Isso é coisa que você não pensa. Você tem 30 anos de idade, está louca para fazer um ensino superior diferente, você enche um ônibus de anos de graduação, passa 15 dias viajando com eles. Aí eu cheguei em Trinidad do Paraná, no Paraguai, né, que era uma das maiores, a meu ver, né, ruínas das reduções jesuíticas. E aí eu estou lá e quem nos recebe são a partir de Santo Ângelo, todas as pessoas que nos recebem nas reduções são guaranis. São guaranis que cuidam, né, das missões. Mas em Trindade do Paraná, de fato, iria até rolar um churrasco, mas o ônibus atrasou, era um engarrafamento medonho, e não teve churrasco, e nem a chipa com a Inca-Cola, que os alunos estavam animadíssimos, né? Saíram de Santa Catarina, que iam tomar a chipa, que é um pãozinho de milho, com Inca-Cola, né? Que é uma bebida, um refrigerante, né? Mas não rolou a chipa com a Inca-Cola, não deu certo. Mas a gente chegou lá, e nós fomos recebidos pelos guaranis, que eram os guardiões ali, que guardavam aquela região, e a missão. E aí o rapaz, da idade dos meus alunos, 21 anos, até hoje eu lembro, o Juan falou: olha, eu sou o Juan, eu sou o seu guia, eu sou daqui, Guarani, dessa região, eu sou o seu guia, e eu vou contar a história da nossa missão. Eu falei: nossa, ele é da nossa missão. Aí ele começou: essa é a missão de Trinidade ao Paraná. Então, nós, os guaranis, fizemos essa missão. Vejam, aí começava a falar todo o mapa da missão. A igreja, o Potiguaçu, o Potimirim, começou a explicar tudo, ele não falou. Porque, assim, o que não dizem é que os jesuítas eram guaranis. Eles eram guaranis. Santo Inácio também era guarani. Então, a missão é uma criação guarani. Eu falei: gente, que maluca! Que incrível! Né? Que incrível, gente! Eu falei assim: gente, um menino de 21 anos, da idade dos meus alunos, falando aquilo. Eu falei assim: gente, que incrível! Que eu fiquei assim. Aí, no final, quando acabou toda a visita, né, da nossa missão, né, ele estava mostrando, né, e ele, todo mundo que estava com a gente, a mãe dele fazendo chipa, e o outro fazia bolo, e a gente lá, e os meus alunos lá enchendo, né,
estava morrendo de fome, comendo tudo. E aí, no final, eu fui falar com o Júnior, né? Não, com o Júnior, não. Eu fui falar com o Juan. Falei, Juan, que legal, adorei sua visita, mas então os jesuítas eram guaranis? Sim. Então o Inácio também. Porque a missão é nossa, entende, professora? Fomos nós que construímos tudo isso. Fomos nós que fizemos tudo isso. Isso aconteceu porque fomos nós que fizemos. Esta frase, isto aconteceu porque fomos nós que fizemos. Eu falei, gente, isso é antropologia da religião na veia, né? Então, a missão, ela acontece porque há as autorizações, as interações e as ressignificações que as populações que recebem esses missionários dão. Passado alguns anos, eu, muito mexida por essa frase do Juan, eu comecei a repensar meus estudos de missão africana e comecei a encontrar inúmeros exemplos muito parecidos com o do Juan, que eu comecei a investigar. E, por fim, eu fui num congresso da Associação Brasileira de Antropologia, não me lembro, acho que foi em Curitiba, já tem mais de 10 anos que eu fui, e tinha um professor que apresentava uma situação que acontecia no Mato Grosso, de uma população guarani, de um grupo guarani muito empobrecido, que praticamente morava dentro dos vagões de um trem urbano que passava, uma linha urbana, eles entravam e saíam dos vagões o dia inteiro. Então, era uma forma de sobrevivência dessas pessoas, não tinham espaço. E, à noite, elas dormiam no pátio onde ficavam os trens, né? Onde os trens eram guardados à noite, e elas reproduziam na forma de dormir, de colocar, a estrutura missionária jesuítica. Eles diziam, esta é a nossa forma de organização guarani. E quem pega o mapa de uma redução jesuítica e olha, identificava realmente as mesmas formas de ocupação e de organização, né? Então, assim, a gente precisa rever realmente esses estudos de missionários. E sair do dualismo bem contra o mal. E entender que as reduções, as missões, essas estruturas materiais religiosas, elas são construídas também como estratégias de sobrevivência de grupo, como estratégias de participação e de inserção desses grupos em ordens sociais em que eles são explorados, mas excluídos das decisões políticas e sociais, né? Isso é uma chave que virou na minha cabeça, né? Quando eu comecei a olhar, né, por que as missões persistiam na África, por que a gente tem hoje as igrejas africanas muito fortes, com clero africano, com bispos africanos e com, inclusive, mandando missionários, não só para a África, mas para o Brasil também. A gente tem que lembrar que hoje o continente que manda mais missionários para o mundo é a África. Há mais de 20 anos, nós recebemos missões de padres e religiosas africanos nos 5 continentes, né? Então, isso é algo que chama a atenção, né? E entender esse caminho religioso como caminho também de inserção dessas populações e de participação nessa globalidade. Fala, Álvaro. Por favor. Obrigada. Professora, só mais um comentário, sem querer atrapalhar a dinâmica da aula. Não, vocês não me atrapalham. Quando vocês perguntam, eu fico feliz, que eu não fico com aquela sensação de que eu estou falando sozinha. Não, tranquilo. Mas esse rápido. Obrigada, valeu, Vinícius. Que bom que você voltou. Vai lá, Bia. É o seguinte, professora, sobre essa perspectiva da negociação e acerca do que a senhora estava falando aí, eu lembro que eu dei, junto com a minha colega Maiara, no PIBID, eu fui bolsista no PIBID, trabalhei numa escola centro de Guarulhos, e nós demos uma sequência didática para os segundos anos do ensino médio sobre história indígena, o encontro entre luso-brasileiros e indígenas. Trabalhamos alguns documentos, a gente trabalhou essa chave da negociação. E a gente fez um debate. Foi um negócio um pouco espinhoso, assim. Eu acho que essa experiência de levar isso para o público geral, aqui tá todo mundo entendido, todo mundo tá mais ou menos, entre 1000 aspas, iluminado sobre o assunto, né? Mas eu acho que essa coisa de levar para os alunos e alunas em sala de aula é algo fantástico, né? Então, eu e Maiara levamos, né? A gente preparou um plano de aula, ministramos com eles em 3 aulas. E assim,
uma coisa um pouco difícil para eles entenderem, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai se comunicar com o público geral e não com os pares, é negociação, encontro colonial, que são conceitos interessantíssimos, muito pertinentes e historiograficamente bastante orientados, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente for se comunicar com os alunos e alunas e com o público geral, não passar a noção de que isso é uma espécie de foi brando, sabe? Não foi tão ruim. Não foi brando, isso custou vidas. Sim, eu concordo com a senhora, professora, mas eu só estou falando que, com o público geral, a gente tem que tomar esse cuidado, porque eu senti isso com os alunos e alunas. Para nós é muito claro isso, não tenho dúvida, mas para eles e elas, isso fica um pouco nebuloso, assim, então foi difícil para que eu e Mayara, a gente esclarecesse para os alunos que sim, era uma relação assimétrica, desigual, mas que tinha trocas, tinha negociação, tinha agência das populações indígenas, e tinha concessões e também coisas que os missionários não poderiam evitar, porque eles estavam 5, 6 padres numa missão com 2 mil Eles guarani. dependem totalmente da estrutura local. Na verdade, Exatamente. é isso. A missão só dá certo se a estrutura local, de alguma forma, entende que ela é interessante. Enfim, isso, na essência. eu acho que entre nós isso é muito claro e ok, eu concordo muito com esses conceitos, mas eu acho que a nossa comunicação tem que ser sempre com muito cuidado e muito didática com o público geral e também na sala de aula. Eu senti isso quando eu fui na sala de aula com a minha colega, a gente ministrou essas aulas e, enfim, é só uma reflexão sobre comunicação em si dessas teorias para o público geral. Concordo, Álvaro. Não, eu concordo. Enfim. Quando eu falo, eu partilho do mesmo sofrimento que você quando eu vou dar aula sobre elites africanas. Você acha que é fácil? Não é fácil. Parece que quando eu falo do envolvimento das elites africanas, que o colonialismo foi brando. Muito pelo contrário, ele foi brutalíssimo, justamente por conta do envolvimento das elites africanas. Porque eu não vejo os africanos como homogêneos. Em primeiro lugar, eu até nem gosto de usar esse termo africanos para entender sociedades do continente africano até os anos 50 e 60. Né? E aí, por isso que eu ressalto sempre, quem transformou, quem derrubou o colonialismo foram os trabalhadores forçados. Foram os trabalhadores forçados do campo da cidade, foram aqueles que mais sofreram sobre essa exploração, foram aqueles que mais foram brutalizados por essa situação. Né? E também por uma juventude muito importante dessas elites que começa a questionar a própria situação que seus povos viviam. Eu entendo você totalmente, eu nunca vou esquecer, Álvaro. A primeira vez que eu dei aula disso fora do Brasil, um estudante do Marrocos ficou muito incomodado comigo. Ele, professora, a senhora está querendo dizer que a gente é culpado? Eu falei, eu não estou em julgamento. Eu quero que você entenda o processo. Mas o menino ele não conseguiu dar conta do que eu falei. Eu já contei para vocês em sala de aula, ele não conseguiu, para ele foi... Né? Mas isso é importante. Isso é importante para que a gente entenda o neocolonialismo e que a gente entenda esses governos que existem, muitos desses governos que existem hoje na Ásia e na África. Isso é fundamental. Né? Porque se a gente não entende a construção desses campos de negociação e de como fica justamente essa mão de obra, a base trabalhadora nessas situações, a gente acaba reproduzindo discursos em que mantém também exclusões, sabe, Álvaro? Então, é um desafio. História não é fácil para ninguém. Né? História é realmente um desafio, mas eu estou com você, eu sou como você. Toda vez que eu vou falar de gente africana, eu bebo uma água, respiro e vou para a sala de aula. Isso já são 30 anos, né? Porque é isso. É preciso ser problematizado isso, né? É isso. Obrigadíssimo. Fala, Vinícius. Depois eu tenho que ler a pergunta da Raira e da Aline. Pode ir lá. Então, é uma questão parecida com a do Álvaro. É que eu tô... Por um acaso, eu fui jogado para dar aula ali perto... Não sei se você já conhece, a Igreja do Bom Sucesso. Ali perto da Unifesp. Então, aí eu queria trabalhar com as crianças essa questão da festa da Capção, que rola lá todo ano. Já vai começar, né? Agosto, né? Então, e aí eu queria, se a senhora puder me ajudar com essas questões de religião, porque assim, não é minha área. Eu adoro. Eu queria, inclusive, na festa. Se você quiser, a gente vai junto, tá aí, combinado, selado. Agosto, vamos na Carpição. É fantástico. Sim, aí eu queria trabalhar também, queria saber como que eu posso trabalhar, né? Porque eu não conheço muito a comunidade ali, mas não sei se tem alguma contingência em relação à religião. Tem já colegas que visitaram a festa, a paróquia já conhece bastante colega da Unifesp, isso não é difícil, é só eu ver quem já foi. Acho que da história já foi o Zeca também lá, o Jaime já foi na festa, a Márcia Eckert também, tem vários colegas que
É só uma coisa da gente conversar com os professores do nosso departamento que já foram à festa, a professora Lucília também. Muita gente já foi nessa festa e já me contaram e tal. Tem também a Secretaria de Cultura de Guarulhos, que a gente pode ver, fica tranquilo, Vi. É só uma coisa da gente combinar. Tá É bom? bom que dá para eu trazer os meus alunos lá também, então. Porque eles são da escola que fica ali do lado, Ari Jorge, Zaitune, que é bem a escolinha, é bem pequenininha a escola, que é bem lá do bairro mesmo, assim. Então a gente combina agora em julho, de repente eu visito a sua escola e a gente vai junto lá na igreja. A gente combina um dia, o que você acha? Vou lá com as suas crianças, a gente visita, a gente faz. Beleza, professor, pode ser, então. Eu tenho o maior interesse. Bom, agora eu vou ler os comentários aqui do chat, tá, pessoal? Que tem um pessoal muito querido colocou aqui. A Aline, em primeiro lugar, que é o encontro desigual. Acho que o do céu, gosto muito do Henrique Dussel. Sempre ressalta isso, né, na questão da América. É desigual, mas há uma reação. É desigual, mas os povos subalternos reagem, interagem e encontram brechas e estratégias de sobrevivência e de transformação nessas desigualdades, viu, Aline? É isso que a gente nunca pode esquecer. Aí a Priscila, é isso, Pri, você me copiou a pergunta da Fernanda, né? Dessa maneira, professora, esse cruzamento de religiões, embora de formas desiguais e com violência, pode ser lido como resistência? Resistência e transformação, sem dúvida. Claro que sim. Claro que sim. Obrigada, gente. Então, eu queria também falar de religiões não cristãs. Eu vou tentar agora, nesse tempinho, falar também do movimento contrário. A gente fala muito dessa Europa ávida de exploração que vai em relação à África e à Ásia, mas tem um processo contrário, né? Que é assim, de uma certa forma, o século XIX é um século, a segunda metade do século XIX. Antes da gente falar desses, eu vou falar dos congressos do diálogo religioso que vai ter nos Estados Unidos. Mas antes de eu falar desses congressos, eu queria falar uma coisa importante. Se vocês puderem, e isso vai enriquecer muito a vocês, deem uma olhada na coleção História Geral da África, volumes 7 e 8. Eles têm, sobretudo no 7, a descrição dessas igrejas nativas. Isso eu quero falar antes. Anota aí, Álvaro, você que está aí online me olhando, que eu vou falar dos congressos de religião dos Estados Unidos. Anota aí para a professora não esquecer. Mas agora eu quero falar das igrejas nativas africanas. Tá? Eu vou pegar o meu volume 7 aqui, tá? Tá. A Raira. Deixa eu ver a pergunta da Raira, Isabela. Só um instantinho. Obrigada. Segura aí. Professora, cadê? Mas eu não achei a pergunta da Raira. Eu fiquei com dúvida. Essa forma dos africanos de cultuar através de estudos de igreja influenciaram mudar a que ponto as tradições sobre ancestralidades, enfim. Muda bastante. Isso realmente muda. Isso é a ocidentalização, né, gente? Isso muda. E, assim, de uma certa forma, não é mais o que era antes. Mas, por outro lado, vocês lembram daquela aula que eu dei para vocês, do provérbio Songhai, que era uma forma de magia, que o que veio de A fica em B, e que de B passa para C, e que de C passa para D, e que de D passa para E, mas que chegando em mim, que seja melhor do que foi nos meus ancestrais? Então, esse provérbio também fala das mudanças culturais. As tradições, elas não são passadas de imóveis de um modo estático e invariável, né? A gente coloca, geralmente, o colonialismo como uma grande mudança, mas essas sociedades passaram por outras mudanças e adaptações ao longo do tempo. E o colonialismo é mais uma mudança e adaptação ao longo do tempo, uma mudança dura, difícil, violenta, né? E essas igrejas africanas, elas estão na estrutura igreja, mas elas dão um significado, uma transformação dessas tradições, tendo um papel muito importante na luta anticolonial, organizando a luta anticolonial, apoiando os projetos anticoloniais, tendo um papel muito importante de agregar pessoas, de ajudar a resistir durante as guerras civis.
e tendo um papel muito importante contemporaneamente de reivindicação de direitos civis também, sabe? Então, assim, eu entendo isso. Inclusive, nesse movimento que eu vou falar, do Congresso dos Estados Unidos, várias universidades estadunidenses, no século XIX, começam a se preocupar também com a violência colonial. E elas começam a achar que existem saberes religiosos, saberes humanitários, saberes calcados em humanismo que também precisavam transformar o Ocidente. Que o Ocidente começava a caminhar para alguma coisa muito esquisita, uma desumanização muito grande por conta desse avanço do capitalismo. E aí a Universidade de Princeton, e quem quiser pesquisar depois, a Universidade de Princeton, ver a área de ciências da religião, estudos de religião, é uma biblioteca que um dia eu irei consultar, se Deus quiser. Ela começa a promover os congressos nessa ideia de conversa entre as religiões, né? E esse é tão importante que é através das universidades estadunidenses que a acupuntura se difunde no Ocidente, né? Então havia aquela ideia, né, dos acadêmicos que questionavam essa violência colonial assim. A gente imagina que o Ocidente tem um saber para o outro, mas veja o capitalismo e veja a acupuntura. Olha que perspectiva holística, olha que perspectiva interessante desse conhecimento sobre o outro, sobre a saúde. E é neste processo que a yoga vem para o Ocidente, tá? A yoga vem para o Ocidente na contracorrente colonial. Então, a gente tem acesso à acupuntura e o yoga. E aí a gente tem o Vivekananda, que é o primeiro grande mestre yogi muito conhecido, amplamente traduzido. Depois dele vem uma série de outros mestres yogis, e um dos mais famosos, que chegou nos anos 50, 40, no final chegou no início da Segunda Guerra Mundial, que é o Paramahansa, que eu vou escrever o nome dele aqui, Yogananda. Paramahansa Yogananda. Ele vem para esses congressos, né, de diálogo entre as religiões, de saberes, né, saberes não ocidentais e de medicina não ocidental. E ele fica nos Estados Unidos, né, fundando um instituto, e ele diz: eu precisei criar a yoga aqui e difundir o instituto em formato de igreja. Isso que eu queria chegar. E ele explica, porque se não fosse neste formato, os ocidentais não entenderiam. Então, eu achava estranho realmente que quando eu ia nos grupos de meditação, que o Yogananda morreu em final da década de 50. Não, ele morreu em 62. E eu fui agora, nos anos 2000 e pouco, né, nos grupos da Self-Realization, que é a autorrealização, né? O nome do grupo em inglês é autorrealização, dos seguidores ou dos partidários da Self-Realization. Então, o nome é Self-Realization Fellowship. E se vocês procurarem na internet, a sigla deles é essa aqui, SRF. Então, a Self-Realization Fellowship. Hoje tem milhões de mestres yogis e grupos de meditação no Ocidente, né? E já tem mestres yogis que já são ocidentais e os gurus e os seguidores totalmente ocidentais, tá? Mas o Yogananda ele tem essa ideia de traduzir a yoga para termos cristãos. Ele faz uma aproximação da yoga com o cristianismo, em que ele didatiza a yoga de uma forma que uma pessoa cristã pudesse entender. E ele dizia: se eu não fizer isso, vocês não vão entender, né? Então, é muito interessante esses mecanismos de ocidentalização sendo usados também por, vamos dizer, por agentes, por pessoas
dessas sociedades africanas e asiáticas, também para nos comunicar coisas, levando em conta a nossa limitação. Né? E até fazerem abreviação de nomes. Olha, meu nome é, vamos dizer, vou dar um exemplo aí que é bem engraçado, do Sanjay Subramanian. Ele diz: eu não vou dizer meu nome todo para vocês, que meu nome é muito grande, então eu abrevio. Então é Sanjay Subramanian, que é o historiador. Então, a mesma coisa é isso. Esse veículo de ocidentalização, ele tanto passa a ser usado na nossa relação com esse mundo africano-asiático, como também usado pelo mundo africano e asiático para se fazer traduzir e estabelecer diálogo conosco. Tá? Isso é muito importante. E a religião e as religiões serão um campo muito vasto dessas trocas, em que não só intelectuais participam, mas muitas pessoas dos grupos mais sofridos, dos grupos mais excluídos, isso que é muito rico. A gente tem, quando estuda a religião, uma margem de observação e de participação popular muito grande, né? Que traz uma riqueza cultural muito grande. Né? Então, o meu objetivo nessa aula de hoje foi sensibilizá-los para isso. Eu tenho uma série de artigos sobre missões, mas eu queria que vocês não lessem. Podem ler meus artigos, eu adoro, vou ficar felicíssima, eu amo vocês. É isso que eu falei aprofundado. Agora, para o nosso conteúdo do curso, eu vou pegar agora o meu volume 7 para vocês, eu vou dizer os capítulos, para vocês lerem dessas igrejas nativas africanas, que é realmente um fenômeno muito interessante. Porque não é só, como a Raira e a Aline perguntaram, no sentido dessa ideia de uma perda, né? Então agora que eles se organizaram em igreja, houve perda. Houve uma mudança, mas houve também uma ressignificação. E isso não acontece só em relação... Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem disso que as meninas estão falando. Por exemplo, quando eu entrei na universidade, em 200 anos atrás, para a gente botar na linha do tempo, eu ouvi os professores dizendo assim: mas esses alunos de graduação hoje em dia não sabem falar direito, não sabem escrever, não têm bom português, como é que vão ser historiadores? Olha a redação desses alunos. Então, eu sofria. Eu me achava assim, que esses alunos não estudaram nas escolas que a gente estudou, esses alunos não têm o capital cultural que a gente tem, eles não vão nos nossos teatros, eles não frequentam o nosso... Né? Porque meus professores eram todos da elite, né? Pensa bem, né? Eram da classe média da elite. Esses alunos working class, como eu, né? Que vem da classe trabalhadora, não tem esse circuito, né? E hoje a gente vê de novo a classe docente, da qual eu faço parte, né? Esses alunos têm uma série de dificuldade, que vem do não sei o quê, vem do não sei o quê, e vem do Reúne. Falei, gente, o aluno sempre vai ser um fator de mudança, graças a Deus. As universidades não acabam, isso aqui não fecha, porque os alunos vêm para nos desafiar. Os alunos vêm para nos mexer, tirar a gente da zona de conforto, levar a gente a ensinar, a partilhar, a pesquisar, a descobrir, quebrar a cabeça na melhor maneira da gente se comunicar, da gente formar pessoas, da gente empoderar esses jovens. Que bom que existe aluno na universidade, porque se não existisse, seria uma tragédia. Agora, é claro que, vamos dizer assim, um professor de história universitário da Universidade do Brasil dos anos 60, se ele ouvir eu e os colegas do Departamento de História falando hoje, ele vai dizer: que classe mais primitiva de professores nós temos. Né? Mas também eles vão ver que nós temos alunos extremamente interessantes, alunos que trazem, alunos e alunas, conteúdos realmente transformadores e que fazem a universidade ter sentido. Uma coisa é ser professor universitário para uma turma de 20 alunos, no máximo, como era nos anos 30. Outra coisa é ser professora numa universidade pública, numa sala de aula de quase 80 alunos. Né? Então, é a universidade que muda, é a vida que muda. Né? Isso acontece com as religiões também. Eu posso dizer, no passado, lá no contexto aldeão linhageiro, né? Eu aprendi ali, cresci ali naquela atmosfera e tal. Agora a coisa mudou, mas o mundo mudou. O
mudaram os paradigmas. Tá, eu adotei essa estratégia, né, como uma forma, né, de organização social do culto e da experiência, mas disto vão surgir coisas diferentes que não surgiram antes. Então, é aquela ideia, Raira, não sei se você está online, e a Aline, se vocês puderem me sinalizar dizendo se entenderam o que eu falei ou não. Entendeu, querida? Raira, entendeu? E a Aline? Aline, ótimo, ótimo. Então, isso é importante da gente entender, porque senão a gente congela. O pior crime que se pode cometer a qualquer sociedade é congelá-las no passado. É retirar delas a agência delas no presente e o direito às escolhas que elas têm de fazer também. Né? E lembrar que o modelo igreja é um modelo, seja lá qual for, que hoje também está em crise, tá? Mas eu não quero trazer isso para vocês agora, que é muito conteúdo, e já são 11h36. Então, eu quero só que a gente fique até a década de 1970, tá bom, povo? A gente não vai além disso. Fala, Herman, por favor. Professora, sobre esses argumentos que a gente utilizou na aula, esses conceitos, eu estava lembrando muito a aula do professor Hector sobre resistências, né? E no meio desse mundo do encontro colonial, como o Assad traz, ou como o Dussel fala do encobrimento do outro, nessas relações entre a modernidade europeia, nesse campo de negociação com os povos subalternos, ele fala sobre a não utilização do termo decolonial, porque isso implicaria numa anulação dessas negociações. Eu compreendi bem o uso disso, de você... Eu compreendi, eu concordo com o Hector. Eu não trabalho nem com decolonial, nem com pós-colonial. Eu trabalho com colonial, porque eu acho que a gente ainda não superou esse bagulho. Simples assim. Ah, entendi. Uhum. Eu acho que é isso, mas eu respeito muito meus colegas do decolonial e do pós-colonial. Eu, pessoalmente, não trabalho. Porque eu acho que, meu Deus do céu, quer país mais colonialista que o Brasil para os próprios brasileiros? Olha o que acontece com os nossos povos indígenas, gente. Como é que a gente vai falar de pós-colonial se a lógica ainda é ultracolonial? De uma reprodução interna desse colonialismo tão brutal? Então, consequentemente, anula essa resistência que vem durando, perpetuando até hoje. Exatamente. Né? Mas ela se perpetua, mas também ela se recoloca. Ela se recoloca face a novos desafios. As pessoas não estão eternamente lutando pelas mesmas coisas, porque o tempo não é estático, gente. O único problema do conceito resistência é que ela congela a ideia de tempo. Por isso que eu critico muito a ideia de resistência. Ela não consegue fazer a gente perceber. Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava em Moçambique fazendo campo em 2012, que a gente foi visitar os macus e era uma reunião e vários jovens macus da idade de vocês usando tablet e uma pesquisadora brasileira. Cabeçada, está usando tablet. Eu falei, querida, você não usa tablet? Você gosta? E por que eles não podem gostar de usar tablet? Me diz aí. Porque eles têm que ficar parados no tempo, dentro da sua cabeça, do jeito que você imagina que os macus têm que viver. É isso, querido? E os colonialistas são o quê, afinal de contas? Né? Então, é isso. Jovens numa cultura globalizada, eles estão trocando, eles estão partilhando de instrumentos comuns e estão criando coisas muito interessantes. Então, é isso que a gente tem que prestar muita atenção. Os essencialismos. Né? O problema da categoria resistência é que ela congela os atores. Né? Eles estão sempre brigando, eles estão sempre na resistência. Gente, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. É resistência, é acomodação, é negociação. Né? Quando a gente está aqui numa plataforma, no sábado, refletindo, é porque a gente percebe essa necessidade de estarmos juntos, de convivermos, de refletirmos, de trabalhar. É tudo junto, não existe nada compartimentado, tudo acontece junto. Né? Então, as religiões, as igrejas... Vamos lá pegar o volume 7, gente, rapidinho, um instantinho. Se eu não me engano, está mais no volume 8. Todos esses volumes estão online, tá, gente? Na História Geral da África. Vai pelo site do IPAfro. Escreve para mim alguém aí, por favor. IPAfro. Alguém escreve aí que conhece. Não, não está aqui, não. Está no volume 8. Deixa eu ver aqui.
Olha, vocês vão pegar o capítulo 17 do volume 8. Espera aí, gente. Só um momento, pessoal. Deixa eu ver direitinho disso aqui. Do volume 8 ao capítulo 17, tá? Ó, o capítulo 20, que é bem famoso. O capítulo 20, a religião na África durante a época colonial. Tá na nova edição, está na 591. Deixa eu ver aqui. 591. 20 do volume 8 ou do 7, professor? Ó, esse aqui, a religião, já vou dizer com calma. A religião na África durante a época colonial, capítulo 20 do volume 7. E do volume 8 ao capítulo 17. São textos um pouco assim defasados, no sentido de que o tempo passou e muita coisa se transformou, mas que vão ajudar a vocês a aprofundarem essa discussão um pouco das igrejas, chamadas igrejas nativas africanas. Tá bom? Isso é bem importante da gente perceber. E perceber também que essas experiências espirituais, artísticas e estéticas influenciam também as próprias igrejas na Europa, influenciam também no sentido das escolas de arte, influenciam também a literatura, não só no sentido de se falar na ideia da superioridade europeia, mas também, sobretudo, com a depressão da Primeira Guerra Mundial e o horror da Segunda Guerra Mundial, na busca de um mundo possível, de uma estética possível, que não fosse essa da Europa Ocidental, que entrou em franca decadência. Né? E com isso eu estou encerrando aqui a discussão de hoje. Quem quiser saber eu vou mandar agora aqui no grupo, sobre o Mahdi, sobre essa revolta muçulmana, até porque tem diálogo com a disciplina da Samira também, eu vou mandar também, mas meus textos são anteriores a isso que eu estou falando, tá? Eu vou mandar meu texto sobre o Mahdi, sobre a revolta mardista, sobre a situação das mulheres e tal, tá bom? Fala, Álvaro. Professora, só uma dúvida aqui, tive que escrever um negócio aqui, eu não acabei não ouvindo, você me desculpa, mas essa leitura que a senhora mandou aqui é obrigatória? Não, Isso que eu entendi. gente, olha só, vamos dar um passo além da Desculpa, fronteira. eu bola. Vamos dar um passo além da fronteira. Eu estou mal. alimentando o espírito de vocês. Ah, tá. Aqui, uma coisa que eu brinco com você, eu brincava com a minha primeira turma de graduação de 2003, que eu brincava com a gente. Nem tudo que o professor fala é para prova. Né? Então, vamos alimentar os espíritos. Eu estou passando capítulos para poder... Vou disponibilizar, Herma, lá nos grupos, meus artigos, se vocês quiserem ler, me conhecer um pouquinho desses meus estudos de religião. Eu trabalho muito com o Islã. Tá? Todos os meus estudos é cristianismo e islamismo. Mas as igrejas nativas africanas têm muita coisa maravilhosa, porém em língua estrangeira, em inglês e francês, tá? Alemão, em Swahili, em árabe, mas, infelizmente, essas 4 línguas a gente não domina bem. Então, para que vocês minimamente saibam do que a gente falou hoje, vocês vão ler, eu sugiro fortemente, gente, porque assim, a gente não estuda a África porque está na tabela, chegou a vez de fazer a disciplina. A gente estuda a África, a gente estuda a Ásia, porque isso é muito importante para a formação da gente. Né? Então, toda vez que eu dou essa aula, eu estou de novo me formando com vocês, eu estou de novo revendo esses conteúdos, eu estou revivendo. Isso é uma dimensão da religião muito importante. O ritual é a rememoração, é o reviver, é o recriar.
E esses cultos de ancestrais vão para a igreja, porque também as igrejas são espaços de ritos. E são espaços nos quais os ritos são muito valorizados. E aí, esses cultos de ancestrais, esses sacerdotes e sacerdotisas de cultos de ancestrais, eles percebem nas igrejas espaços importantes para se valorizar algo que também, viu, Raira? Que também é muito importante nessas sociedades, que são a valorização dos cultos de ancestral. Eu queria terminar a aula agora, nesses últimos 15 minutos que me restam, 14 agora, que já caiu para 14, falando de um dos aspectos de encontro desses cultos com o cristianismo, que é o culto da mãe. Né? O culto da mãe, ele é um culto que atravessa as experiências religiosas, né? A ideia da mãe divina. E a ideia de que, quando tudo falta e quando tudo falha, a figura da mãe é aquela que acolhe incondicionalmente. Né? Eu tive chance de conversar com o antigo arcebispo, né, que não é mais o bispo de Cabo Delgado, em Moçambique, que é uma região que vocês sabem que está atravessada pela guerra, uma terrível guerra. Já tem uns 5 anos que essa guerra está acontecendo. Tem a população do norte de Moçambique está deslocada, ou seja, as pessoas tiveram que fugir de suas casas. Elas estão em áreas fronteiriças com a parte central de Moçambique. São mais de 800.000 pessoas deslocadas, sendo atendidas por organismos internacionais, missionários e igrejas, tá? E aí o arcebispo diz o seguinte: justamente nessa região está ocorrendo uma aparição de Nossa Senhora. E que antes dele ir embora, ele foi lá investigar, né, essa aparição, e foi algo que o tocou muito, porque essa ideia, né, de que... Não tem, Mateus, pode me mandar. Mateus não, Álvaro, não tem. Aí não tem o texto, pode me passar. A Cristina Pompa, que está falando, do Religião como Tradução, eu não tenho, mas sim, quem tenho sim. tem é o Álvaro. É aqui, ó. Quem tem é o Álvaro. Ó, tá aí. Eu vou mandar, desculpa, eu vou mandar para ele aqui no site. Isso. No link E não, aí, no chat. e aí o culto da mãe, tá? Esses cruzamentos e a teologia da libertação na América Latina, de uma igreja mais preocupada com a questão social, vai aprofundar esses cruzamentos também das figuras das mães divinas, né? Das deusas indígenas mães e do aspecto materno de Maria, né? E queria lembrar, né, que não é à toa e é fruto também de resistência, né, que a Nossa Senhora Protetora do Brasil seja uma Nossa Senhora negra, né? E que é o povo, que são os pescadores negros que trazem essa notícia para a igreja. Agora, as apropriações, os usos políticos que fazem da imagem de Nossa Senhora e do culto acontecem, infelizmente. Porém, é lembrar que, num país com uma história como o do Brasil, né, a principal mãe protetora da nação ser uma mulher negra, isso diz muito da resistência dos nossos povos negros e indígenas, trazendo, né, a figura da mãe negra como principal figura de referência desse materno sagrado para o Brasil de hoje, né? Lembrando sempre que existe um contexto em que aparece a imagem, mas daí ela se tornar a mãe do Brasil é uma construção contemporânea. E mesmo que tenha havido a manipulação política e todos os usos que a gente possa imaginar que disso vem, há também, junto com isso, uma resistência das irmandades negras, das congadas, né, desse catolicismo negro que constrói um lastro, que constrói uma força, que constrói uma possibilidade poderosíssima de que essa Nossa Senhora pudesse ser negra. Tá bom? Gente, eu queria saber se tem mais alguma dúvida, queria agradecer a atenção de vocês e queria que vocês colocassem se a aula de hoje foi clara, se deu para entender, se vocês pudessem colocar no chat. Eu queria pedir que essa aula, viu, monitoria, fosse colocada no canal. Mesmo o vídeo da aula, mesmo que antes de ser posto no canal, já pode ser, viu, Ana? Já mandado nos grupos, para eles não já terem essa aula, tá?
Queria saber se vocês entenderam, se vocês gostaram da temática, se acharam que é importante, se esse conteúdo fazia falta, né? Eu vou retomar um pouquinho no presencial, mas no presencial já vou para a discussão do pós-colonial, né? Por que eu não trabalho com a ideia de pós-colonialidade, mas primeiro vou explicar o que é a pós-colonialidade, a decolonialidade, e aí eu vou me posicionar dizendo por que eu não trabalho com essas duas categorias, né? E queria convidar a gente a entender que a religião é um espaço poderosíssimo de expressão dos grupos populares, né? E de expressão de resistência, né? E essas expressões, elas são longevas, elas sobrevivem mais que muitos grupos políticos. Muitos grupos políticos acabam e essas instituições criadas pelas populações, né, pelos povos, ainda seguem, tá bom? Gente, muito grata pela atenção de vocês, muito grata, estou muito feliz, assim, nem parece que eu falei 2 horas, porque isso é a minha vida, eu pesquiso isso há mais de 25 anos, né? Então eu estou falando menos de 1% do tempo que eu já dediquei de vida a esse tema e que não me canso. E é uma alegria muito grande e desejo para vocês, gente, um fim de semana tranquilo. Quem puder, aproveitar que está chovendo, né? O tempo está feinho, e dar uma aprofundada, ler esses 2 textos clássicos da História Geral da África, que eu tenho muito respeito por esses autores, porque imagine escrever esses textos com a África toda em luta, em guerra, se libertando do colonialismo. Você ser historiador, o negócio está... Né? Como a gente brinca, o bagulho mudando o tempo todo, você está lá escrevendo e fazendo a pesquisa altamente desafiadora, né? Então, eu tenho muito respeito, imenso respeito por essa geração heróica da História Geral da África. Agradeço imensamente a Jaque, a Ana, as professoras Ludmila, queridona, que está aqui com a gente, Priscila, que acompanharam as nossas aulas. E um beijo e até terça-feira, pessoal. Beijo grande. Obrigada. Tchau. Beijinho. Ô, professora, Priscila valeu. avisa que tem festa